Nós leremos o versículo 13, 1 e 3 a 3, e do 17 ao 33, e depois nós leremos ainda o capítulo 14, do versículo 1 ao 11. E diz assim a palavra de Deus: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas, terra que Deus estava fazendo o quê? Dando aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. E aí nós vamos já pular para o versículo 17. Quando Moisés os enviou, todos encontraram, todos estão acompanhando? Amém? Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali florestas ou não. Sejam corajosos. Sejam o quê? Tragam frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Lebo-Ramate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebrom, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebrom havia sido construída 7 anos antes de Zoã, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Era grande ou não era? Muito grande. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles, então, retornaram a Moisés e a Arão, e toda a comunidade de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Havia o que ali? Com fartura. Com fartura. Você pode repetir isso? Com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que? É certo que? Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo. O que eles espalharam? Acerca daquela terra. Disseram: a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. E aí voltamos para o capítulo 14, a partir do versículo 1, nós leremos até o 11. Diz assim: Naquela noite, toda a comunidade começou a festejar em alta voz. A igreja está prestando atenção. A comunidade começou a fazer o quê?
chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra? Está nos trazendo só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é... Você pode repetir isso alto? A terra é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Só até aí a palavra de Deus. Nós lemos aqui um relato de algo lindo que Deus estava para fazer no meio do seu povo. Nós estamos aqui exatamente num trecho da história do povo de Israel, de quando eles saíram do Egito, foram libertos de uma escravidão. E aí Moisés começa com eles uma caminhada em direção a uma terra que Deus havia lhes prometido. No princípio da leitura, nós vimos que Deus disse que daria aquela terra a eles. Aquela terra era para aquele povo. Deus estava com eles. Deus já havia feito sinais e maravilhas durante, não somente no Egito. Quem conhece a história do povo no Egito, das 10 pragas, do que Deus livrou aquele povo, de quando eles fugiram ali, que Faraó, enfim, depois de perder o seu filho primogênito, deixa que o povo vá embora. O povo vai e se depara com o mar à sua frente. E o que Deus faz por aquele povo? Deus abre aquele mar, aquele povo marcha, milhares de pessoas passam por aquele mar com pés secos, em terra seca, porque Deus abriu o mar para o povo passar. Quantos outros milagres Deus foi realizando até que chegou a este ponto. Nós vimos aí, houve rebelião. Miriam teve lepra antes disso e Deus a curou porque ela falou mal de Moisés. O povo parecia esquecer tudo aquilo que Deus estava fazendo. O povo tinha fome, Deus mandava o maná. O povo queria carne, Deus mandou as codornizes. Deus operava o tempo todo a favor daquele povo e prometeu que aquela terra Ele daria ao seu povo. E aí, então, Deus instrui Moisés de que ele levantasse dentre os líderes de cada tribo, que eram 12 tribos, que ele levantasse a liderança de cada uma daquelas tribos e que eles fossem para avistar a terra, para fazer um reconhecimento da terra. E então eles vão, os 12 líderes da tribo, que eu não li os nomes para não ficar muito longa a nossa leitura, que você pode ler em casa. E aí, então, eles vão. E quando voltam com um cacho de uva carregado por 2 homens. Voltam dizendo que a terra era fértil, que a terra manava leite e mel.
Mas eles viram algo que os amedrontou. Esqueceram o tamanho de Deus e olharam para o tamanho dos gigantes. E aí eles fazem um relatório. 10 daqueles 12 homens fazem um relatório negativo. Um relatório que espalhou pânico, espalhou medo no meio do povo de Deus. E o povo de Deus decidiu ouvir aquele relatório e se deixar impressionar por aquilo. E eles começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. Mas não é sobre o que nós podemos fazer quando ouvimos as más notícias. Porque nós tivemos aí, nessa história, 2 homens, de 12, apenas 2 homens, que deram um relatório baseado nas promessas de Deus. Vamos lá, não tenham medo, o Senhor é conosco. Nós iremos vencê-los. E somente aqueles 2 homens, mas não conseguiram influenciar toda aquela comunidade que já estava envenenada por um relatório negativo. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês a respeito disso, de um relatório negativo que pode causar descrédito e pânico nas nossas vidas. Quem aqui já não esteve numa situação em que algo de bom estava para acontecer? Você estava feliz, estava contente, estava caminhando em direção ao cumprimento de algum projeto que Deus te entregou. Mas aí vem alguém e fala assim: olha, eu sinto muito de te falar, você está muito entusiasmado com esse seu projeto, mas a economia vai mal. Você vai entrar numa furada. Isso aí, esse barco vai afundar. E aí, essas palavras acabam te causando desânimo e acabam fazendo com que você esqueça que há um Deus sobre a sua vida, que é maior do que a economia, que pode muito mais do que qualquer dinheiro pode comprar. É um Deus que trabalha para aqueles que neles confiam. E não foi o caso desse povo. Esse povo tinha promessa. Vá ver, vá reconhecer a terra que eu lhes darei. Foi o que Deus disse. Se Deus está dizendo que vai te dar algo, não importa o que tenha lá, o que você tem, os obstáculos que você tenha que enfrentar, para você chegar onde Deus quer que você chegue, você precisa de lembrar que Deus vai estar com você em cada passo. Em cada obstáculo que você vencer, vai ser porque a mão de Deus estará te segurando, estará te levando. Não deixe que as más notícias, elas entrem no seu coração e tragam descrédito. Descrédito em quê? Descrédito no Deus em quem você pode confiar. Um relatório negativo foi o que aqueles 10 espias trouxeram. Tantas coisas boas que tinha na terra, mas eles viram as dificuldades. Dificuldades sempre vai ter. Jesus disse que não seria fácil, que no mundo nós íamos ter aflição. E aí, o que ele diz depois disso? No mundo vocês vão ter aflição, mas morram de medo, entrem em pânico, descabelem, desesperem. Não tenham bom ânimo. Ele disse, eu venci o mundo, e se ele venceu, é para que eu e você sejamos mais do que vencedores através dele. Glória a Deus. Os 10 espias disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Quem é criador de todas as coisas? Quem criou a terra? Quem faz a terra ser fértil? Quem criou os gigantes? Foi Deus. Não há nada
Nada que não tenha sido feito pelas próprias mãos de Deus. E se Deus disse que vai dar, quem é gigante para impedir? Nós conhecemos uma história famosa do rei Davi, que conseguiu, depois de 40 dias, né, de batalha ali, de um gigante, ele ia ali insultando o exército de Israel, os soldados de Israel, insultando e chamando-os: vem, quem tem força, vem, eu quero um homem. E aí um menino, um adolescente, ele vai lá, e depois de toda a história que vocês conhecem, ele diz: quem é esse incircunciso para ficar insultando Deus vivo? Você vem contra mim com espada e lança, que era o que o gigante tinha nas mãos. Mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. O inimigo é vencido, amados. Não é na nossa força. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade. Mas ele é vencido pelo poder de Deus, que atua através da nossa vida. Ele é vencido através do Senhor dos Exércitos. E, infelizmente, aquele povo, eles se esqueceram do que Deus havia dito. E muito mais do que Deus havia dito, do que Deus havia feito por eles. Nós precisamos de trazer à lembrança aquilo que nos dá esperança. O profeta Jeremias é que disse: eu quero trazer à lembrança aquilo que me dá esperança. Nos momentos difíceis, quando nós recebemos um relatório que é negativo, que não é favorável a nós, nós devemos trazer à lembrança todos os feitos de Deus na nossa vida. E a gente tem que trazer à lembrança as promessas de Deus. Uma das promessas de Jesus é que Ele estaria conosco todos os dias. E se Jesus está conosco, então de que nós teremos medo? Precisamos confiar. Precisamos, assim como Ele nos segura pela nossa mão, nós precisamos segurar na mão dEle. Se aquele povo tivesse olhado para o alto e não olhado no plano humano, o tamanho dos gigantes, as cidades fortificadas, eles teriam entrado na terra prometida e não teriam vagado 40 anos no deserto. Mas eles entraram em pânico. A palavra diz que naquela noite a comunidade começou a chorar em voz alta. Eles entraram em pânico. Ei, pânico não é para os filhos de Deus. Filhos de Deus têm colo de pai. Filhos de Deus têm consolo de pai. Filhos de Deus têm abrigo do Altíssimo. E é lá que nós corremos, é lá que nós nos escondemos, é lá que nós refazemos as nossas convicções, é lá que nós repomos as nossas forças. É no colo do nosso Pai. Mas o povo esqueceu das promessas de Deus. E aí, com relação a nós, o que nós podemos fazer quando recebemos um relatório negativo? Leva para o seu advogado. Nós temos um advogado. A palavra diz que Jesus é o nosso advogado que está sentado à direita de Deus Pai. Quando as notícias ruins ou negativas, elas vêm para nos desanimar, para nos lançar em terra, nós nos lançamos de joelhos na presença do nosso advogado. E na mão dele nós entregamos a nossa causa. Senhor, estão falando aí que isso vai ficar assim ou vai ficar assado, que o negócio vai ficar feio. Fica feio para quem não tem os olhos voltados para o que é lindo, porque é maravilhoso. Mas se nós temos os olhos voltados para Deus, nós veremos a beleza do agir de Deus na nossa vida. Amém? Entrega nas mãos do Todo-Poderoso. Um relatório negativo, ele pode ter um efeito
destrutivo. O que nós vimos aqui? O povo começa a reclamar, começa a chorar, e aí Josué e Calebe, eles falam que nós os venceremos, não vamos ter medo, vamos lá, nós os devoraremos como um pão. Imagine vocês, ele estava falando de gigantes, a terra tinha gigantes? Tinha. Mas ele disse, nós os devoraremos. Sabe por quê? Porque eles sabiam que eles não lutariam na força deles, mas o Senhor dos Exércitos lutaria por eles. E que se Deus prometeu, Deus iria cumprir e dar aquela terra àquele povo. Eles levaram 40 dias para ir e voltar. Então, não era tão longe assim. Eles estavam num ponto do deserto, e aí eles subiram, foram até o Neguebe, e eu gosto muito dessa questão da geografia, e fui olhar o mapa, e fui ver, eles não estavam tão distantes, eles chegaram lá, onde depois eles tiveram que conquistar, sim, chegaram lá. Em 20 dias, talvez, foram, em 20 dias voltaram. Ou até menos tempo, porque demoraram um tempo para espionar, para reconhecer. O povo não estava tão longe daquilo que Deus já tinha entregue nas mãos dele. Mas o povo começou a chorar e começou a reclamar. E aí eles fizeram algo abominável diante de Deus. Nas reclamações, nas murmurações, eles tiraram de Deus todo o crédito daquilo que Deus havia feito. E eles se rebelaram contra o líder, que era Moisés, um homem levantado por Deus. E aí, a palavra de Deus nos ensina, ouçam isso com atenção, lá em Provérbios, no capítulo 21, no versículo 23, diz assim, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Olha o povo falando. O povo começou a dizer, vamos morrer no deserto. Nossos filhos e nossas mulheres, nossos filhos, nossas filhas, serão dados como os despojos de guerra. Vamos morrer, é melhor voltarmos para o Egito, da onde eles haviam clamado por libertação, e Deus escutou o clamor, e Deus levantou um libertador, e Deus os tirou do Egito, e agora, quando Deus quer entregar na mão deles aquilo que era a promessa de um lugar, de uma terra fértil que manava leite e mel, o povo começa a murmurar e diz, seria melhor voltarmos para o Egito. E ainda na petulância e na arrogância daquele povo, eles ainda dizem, vamos escolher um novo líder. E depor o líder que Deus havia levantado sobre eles. Cuidado, porque aí Deus ouviu aquilo. E Deus disse, assim como vocês estão dizendo, acontecerá. Vocês morrerão no deserto. No momento de murmuração. No momento de reclamação. Sabe aquela coisa? Isso não vai dar certo. E aí você já, liberou no mundo espiritual. E nós temos um mundo espiritual ativo, que trabalha contra nós. Temos um Deus que trabalha a nosso favor. Mas a legalidade que nós damos através das nossas palavras, elas vão trabalhar contra nós. Por isso, cuidado. Grava esse provérbio. Quem muito fala, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. E aquele povo, eles receberam de Deus aquilo que eles mesmos disseram que iria acontecer. E Deus disse a Moisés que acabaria com aquele povo ali. Mas Moisés começa a clamar a Deus. E Moisés diz, Senhor, tem misericórdia. Senhor, o Senhor é um Deus paciente, grande em fidelidade, perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição.
Foi a oração de Moisés a Deus para que Deus não destruísse aquele povo. Quando nós não damos a glória que é devida a Deus, quando nós acabamos desacreditando, nós nos esquecemos do que Deus tem feito por nós, nós somos ingratos com Deus. E quando nós começamos a dizer, Deus não vai fazer nada. Ei, é você que está falando. E se você estiver falando isso, saiba que aí Ele não vai fazer, porque Ele não vai invadir o seu querer. A boca fala do que o coração está cheio. Enche o seu coração de gratidão a Deus. Enche o seu coração de louvor a Deus. Enche o seu coração de palavras, da palavra de Deus, das palavras e das promessas de Deus para a sua vida. Quando Deus diz, eu sou o teu Deus, eu te tomo pela mão direita, eu te seguro, não temas, não tenha medo, seja corajoso. Eu estarei com você todos os dias da sua vida. De dia o sol não vai te queimar, nem de noite a lua. Eu vou guardar a sua saída e a sua entrada. Eu sou o Deus que te guarda, eu sou o Senhor que te guarda. Ei, a palavra de Deus, ela é cheia do poder de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, na hora da dúvida, na hora que vier qualquer notícia, um relatório, algo negativo contra a sua vida, comece a repreender os murmuradores, a ação do maligno, e comece a declarar a palavra de Deus. Eu sou filho do Deus Altíssimo, o meu Deus é por mim, e quem será contra mim? Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia! Os relatos da Bíblia são para nos advertir, para que nós não cometamos os mesmos erros de que o povo de Deus cometeu. Deus é longânimo. Você pode dizer amém? Amém. Deus é paciente. Amém. Deus é cheio de bondade. Amém. Ele é amoroso. E Ele é misericordioso. E aí, então, esse relatório negativo que destruiu na vida dos que não creram um propósito de possuírem uma terra fértil, uma terra que seria deles, uma nação que hoje existe. O relatório negativo, ele pode ser contestado. Nós vemos aí que, apesar da negatividade daqueles 10 espias, 2, como eu disse, Josué e Calebe, eles foram fiéis, não somente ao que eles viram, mas eles foram fiéis à palavra de Deus. Eles viram as mesmas coisas. Eles estavam lá, eles viram a terra produtiva, eles viram o cacho de uva, os figos, as romãs. Eles viram que a terra tinha água, que a terra tinha cidades já fortificadas e que a terra tinha gigantes. Eles viram tudo isso. Mas eles não olharam para estas coisas negativas. Eles olharam para a promessa. Quando você está olhando para a promessa, você não consegue olhar para os caminhos estreitos, para os espinhos, para as pedras que estão no caminho. Você vai transpondo os obstáculos um a um, porque você está olhando para a promessa, e quem prometeu, a palavra diz que Ele é fiel. Fiel para cumprir. E Ele cumpre. E aí Josué e Calebe, então, vêm e eles se revoltaram contra aquele povo, eles rasgaram as suas vestes, e eles disseram, não tenham medo, Deus é conosco. Eles sabiam que Deus daria a eles a vitória. Mas aí, sabe o que o povo fez? Queria apedrejá-los, queria matá-los.
Porque o povo estava envenenado. O povo já estava com sua mente cauterizada. O povo estava aloprado, se é que vocês conhecem essa palavra. Eles estavam enlouquecidos. E aí eles se voltaram contra Deus. E se voltaram contra aqueles homens. E se voltaram contra o líder que Deus havia levantado. Mas aí nós vemos Deus honrando a atitude e a fé de Josué e Calebe. Quando Deus disse: vocês não entrarão naquela terra. A geração que saiu do Egito, somente os filhos de quem saiu entrarão. Vocês morrerão no deserto, tal qual eles disseram, nós morreremos no deserto. Vocês morrerão no deserto. Vocês irão ficar rodando no deserto até que morra todo aquele que saiu do Egito. Mas Josué e Calebe serão os únicos que herdarão a terra prometida. Porque eles creram. Eles creram. Como eu disse, os espias levaram apenas 40 dias para ir e voltar. O que mostra que eles não estavam tão distante da terra. Mas sabe quantos anos aquele povo vagou no deserto? 40 anos. 40 anos eles vagaram no deserto. E depois que todos morreram, inclusive Moisés, aí então Deus entrega a liderança na mão de Josué e faz com que Josué conduza aquela geração que nasceu no deserto para a terra prometida. Eu acho interessante que Calebe chega para Josué e diz assim: Josué, eu tinha 41 anos quando nós viemos espiar a terra. Hoje eu tenho 81, mas eu tenho o mesmo vigor dos 40. Eu quero Hebrom. E sabe, a Bíblia fala que os Enaques eram os gigantes, eles viviam em Hebrom. Josué foi conquistar Hebrom, a terra dos gigantes. Josué não, Calebe, perdão. Calebe foi conquistar Hebrom. Calebe teve que lutar com os gigantes quando já tinha 81 anos de idade. E ele conquistou Hebrom, porque Deus havia prometido que eles herdariam a terra. Então, amados, não permita que a dúvida se aloje no seu coração, quando você tem de Deus a promessa. Deus tem promessas para nós. E as promessas dele vai se cumprir nas nossas vidas. Para a glória do nome do Senhor. Josué, ele faz uma declaração, quando ele está orando, no final de tudo, quase da sua vida, ele fala assim, que nenhuma das boas promessas que Deus fez a ele caíram por terra, mas que todas se cumpriram. Ei, vai lutando, não na sua força, mas vai na força do nosso Deus. Vai lutando e vai declarando: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ainda que eu passe pela adversidade, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus é aquele que prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. E nos unge com óleo de alegria, de força, que nos restaura a cada dia.
Faça como Josué e Calebe. Não abra mão da promessa que Deus tem para a sua vida. E você vai ainda cantar e louvar com muita alegria o hino da vitória. Vai ter dias que você vai cantar com lágrimas, que você vai louvar chorando, mas você está confiando que o dia, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, na vida de todo aquele que crê que Deus é o Deus de poder. Amém. Deus tem o melhor preparado para nós, amados. E eu não aceito nada menos do que o melhor. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu creio num Deus que é o dono do ouro e da prata. Eu creio num Deus que é a fonte de toda boa dádiva, de todo bom dom perfeito. Eu creio no Deus que é o Pai das luzes. Eu creio no Deus que é Criador do universo, da terra. Eu creio no Deus que me fez a imagem e semelhança dele. Eu creio num Deus que enviou o seu Filho e que depois de cumprir a sua missão nessa terra, ele foi morto numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia e foi para o Pai preparar-nos um lugar para que onde ele estiver, nós estejamos com ele. E é essa a nossa esperança. Aleluia. Eu quero concluir nesta noite dizendo que nós podemos aprender com a palavra de Deus tanto o que devemos fazer, quanto aquilo que não devemos fazer. Não permita que os relatórios negativos, não permita que as notícias, más notícias. Eu gosto de Provérbios que diz que não devemos temer as más notícias. As situações, elas são comuns, são corriqueiras. Tem muita coisa acontecendo neste mundo. Mas nós não somos deste mundo. E aquele que nos guarda é poderoso. Ele é poderoso para nos livrar. Amém? Quero convidar a igreja a ficar em pé. Os milagres que Deus realiza, eles são sobrenaturais. O que é possível, nós vamos fazer. Amém? Mas o que não é possível para nós, nós entregamos na mão daquele que torna todas as coisas possíveis. Ele vai entrar com poder na sua causa. Você crê nisso? Ele vai entrar com o seu poder. Ele vai te dar a direção. Nós vamos alcançar a promessa. Existe uma terra prometida para nós, que é muito, muito, muito mais excelente do que essa. É aquele lugar que Jesus foi guardar para nós. Então creia, vá em fé, encara os desafios, não se deixe abater, e saiba que há um Deus que pode todas as coisas. Tudo vê. Ele está lá no seu amanhã. Ele está lá no meu amanhã. Ele já tem tudo preparado. Às vezes nós somos pegos de surpresa, mas Deus não. Deus nunca é pego de surpresa, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. E conforme você honrar a Deus, Deus vai honrar você. O honre com fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e ele recompensa, ou na versão ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Glória a Deus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja.
marcha prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não.